Segura ela! O grito ecoou pelo restaurante inteiro, chamando a atenção de todos, enquanto dois seguranças agarravam uma garçonete bonita pelo braço, tentando arrastá-la para fora no meio do salão. Você não pode interromper! O gerente disse, irritado. Alguns clientes riam, outros só assistiam. Humilhação total. Na mesa principal, um milionário segurava uma caneta, pronto para assinar um contrato importante. Até que a cena começou a incomodar mais do que deveria. Porque aquela mulher não estava implorando, não estava tentando se explicar. Ela estava desesperada, olhando direto para a mesa. E então, mesmo sendo puxada com força, ela conseguiu gritar: "Não assina!" O salão inteiro travou. O milionário parou com a caneta no ar, e por um segundo, ninguém entendeu nada. Mas teve alguém que entendeu. O homem sentado ao lado dele, o sócio. Porque quando ele olhou para ela, o rosto dele mudou. Rápido, quase imperceptível, mas suficiente, como alguém que reconheceu um problema que não deveria estar ali. Se você gosta de histórias com segredo escondido, reviravolta e verdade vindo à tona, se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa seu like, porque o que essa mulher estava prestes a revelar ia mudar tudo. E dessa vez, ninguém ali ia conseguir impedir. O salão seguia elegante, cheio de vozes baixas, risadas controladas e taças tilintando como se nada ali pudesse sair do lugar. E no meio de tudo isso, ela passava, silenciosa, quase invisível, a bandeja apoiada na mão firme, os passos leves, o uniforme impecável, camisa branca bem ajustada ao corpo, avental preto amarrado na cintura, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples, deixando à mostra um rosto bonito, delicado, mas cansado. Os olhos carregavam aquele brilho estranho de quem já aguentou coisa demais calada. Ninguém reparava nela. Ou melhor, reparavam, mas do jeito errado. "Moça, você está demorando!" Um homem de meia-idade reclamou sem nem olhar para ela. "Desculpa, senhor." Ela respondeu baixo, educada. "Aqui não é boteco não, viu?" Ele completou, arrancando risadinhas da mesa. Um sorriso forçado apareceu no rosto dela, daqueles que não chegam nos olhos. Ela assentiu e seguiu, porque gente como ela aprende cedo que responder pode custar caro. Aquela pequena humilhação já era rotina. Invisível para muitos, mas pesada para quem sente. Ela seguiu pelo salão, desviando de cadeiras, equilibrando a bandeja, até que parou. Não por ordem, não por erro, mas porque viu. Na mesa principal, Augusto Valença estava sentado, imponente, terno azul escuro, perfeitamente alinhado, expressão séria, olhando para um contrato aberto à sua frente. Ao lado dele, o novo sócio, Leandro Sampaio, falava com calma, apontando cláusulas, sorrindo daquele jeito controlado demais. Algo ali não encaixava. Ela tentou ignorar. Deu um passo, depois outro, mas não conseguiu. Os olhos voltaram e, dessa vez, ficaram. A respiração dela mudou, ficou mais curta, mais pesada. A mão da bandeja apertou com mais força, como se o corpo tivesse entendido antes da mente. "Moça!" Uma mulher chamou da mesa ao lado, irritada. "Vai ficar parada aí?" Ela não respondeu. Não porque quis desobedecer, mas porque naquele momento ela já não estava mais ali. Ela estava vendo outra coisa, outro tempo, outra mesa, outro contrato, outro sorriso. Exatamente igual, o mesmo tipo de promessa, o mesmo tipo de calma, o mesmo tipo de mentira. "Ei!" O cliente levantou a voz. "Tá surda?" O restaurante começou a perceber. Pequenos olhares surgiram. Cochichos. "O que ela tem?" "Tá estranha. Vai derrubar tudo." Um garçom mais velho se aproximou rápido, nervoso, falando baixo. "Anda logo, menina. O gerente já tá olhando." Mas era tarde.
porque naquele instante, Leandro levantou os olhos e viu ela. E por um segundo, só um segundo, o sorriso dele falhou. Quase nada, mas suficiente. Ela congelou. O mundo ao redor pareceu diminuir, como se o barulho do restaurante tivesse sido abafado de repente. Só restava aquele olhar, aquele rosto, aquele passado voltando como um soco no peito. O corpo dela começou a tremer, não de fraqueza, mas de reconhecimento. Não, ela sussurrou, quase sem voz. A bandeja escorregou levemente na mão. Moça, cuidado, alguém disse, mas já tinha saído do controle. Um copo caiu, girou na mesa e se espatifou no chão. O som ecoou forte. Agora sim, todo mundo olhou. O gerente apareceu ao fundo, expressão fechada. O que está acontecendo aqui? O garçom tentou segurar a situação. Foi só um acidente. Acidente nada. Um cliente interrompeu. Essa menina está totalmente perdida. Isso aqui está virando bagunça. Outra mulher disse incomodada. A pressão caiu sobre ela como um peso. Todos olhando, todos julgando. A velha sensação de humilhação subindo pelo corpo, queimando por dentro, mas dessa vez ela não abaixou a cabeça. Os olhos dela voltaram direto para a mesa principal, direto para ele, Leandro. E agora não havia mais dúvida. Era ele, o mesmo homem que tinha destruído tudo, o mesmo sorriso, a mesma calma falsa, o mesmo jeito de conduzir alguém até o abismo. A respiração dela falhou, o coração disparou, e algo dentro dela decidiu naquele instante que ela não ia deixar acontecer de novo. O gerente já vinha na direção dela. Você está demitida se não sair agora. Mas ela nem ouviu. Deu um passo à frente, depois outro. Os seguranças já começaram a se mover. Ei, para onde você acha que vai? Um deles disse, mas ela continuou. Agora não era mais uma garçonete, não era mais invisível, era alguém que tinha visto a verdade oculta e não podia mais ficar em silêncio. O salão começou a se calar. A tensão subiu. Augusto, ainda com a caneta na mão, levantou o olhar pela primeira vez, incomodado com a movimentação. E então viu ela vindo, determinada, tremendo, mas decidida. E naquele momento, ninguém ali ainda fazia ideia de que aquela simples garçonete carregava um segredo escondido capaz de destruir tudo. O silêncio que tomou o restaurante não era mais de curiosidade, era de tensão. Aquela tensão que aperta o peito sem ninguém saber explicar por quê. Ela parou diante da mesa, ainda respirando rápido, o corpo levemente trêmulo, mas os olhos firmes. Não olhou para o milionário, olhou direto para Leandro. E aquilo por si só já estava errado. Porque todo mundo ali esperava que ela estivesse implorando, pedindo desculpa, tentando salvar o emprego. Mas ela não estava, ela estava enfrentando. Augusto, isso já passou do limite. O gerente entrou na frente nervoso. Essa funcionária vai ser retirada agora. Ninguém vai tirar ela daqui ainda. Augusto disse sem levantar a voz. Mas foi o suficiente. O gerente travou. Os seguranças também. O salão inteiro ficou mais atento. Ela engoliu seco. A humilhação ainda estava ali, grudada nela como um peso invisível. Os olhares, os cochichos, o desprezo. Mas mesmo assim, ela deu um pequeno passo à frente. Ele já fez isso antes. A frase saiu mais baixa do que antes, mas mais pesada. Uma mulher na mesa ao lado soltou um riso curto. Ah, claro. Sempre tem uma história. Isso aí tá com cara de golpe. Um homem murmurou. Quer dinheiro dele, certeza. Outro completou. Aquelas palavras bateram nela, forte, o tipo de golpe que não deixa marca por fora, mas rasga por dentro. O orgulho ferido tentou puxar ela para trás, mas ela não recuou. Leandro soltou uma risada leve, controlada, dando um passo à frente como quem resolve uma situação simples. Augusto, você está vendo isso? Disse com calma ensaiada. Ela claramente não está bem.
Ele virou levemente o corpo, tentando se posicionar entre ela e o milionário, tentando bloquear. Segurança, podem levar. Não! Augusto interrompeu, agora mais firme. O tom mudou, e todo mundo sentiu. Os seguranças hesitaram. O gerente respirou fundo, desconfortável. E, pela primeira vez, Leandro perdeu meio segundo, quase nada. Mas foi suficiente. Augusto percebeu. A caneta ainda estava na mão dele, mas agora esquecida. Deixa ela falar, disse. Simples, direto, irreversível. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Ela respirou fundo. As mãos tremiam, mas ela não escondeu. Deixou visível, porque às vezes a verdade vem junto com o medo, não apesar dele. Eu não confundi você, disse, olhando fixo para Leandro. Ele manteve o sorriso, mas agora não combinava mais com o olhar. Eu atendo muitas pessoas, respondeu. Impossível lembrar de todas. Ela deu um pequeno sorriso, triste. Você lembrava bem de mim quando dizia que a gente ia crescer junto. O ar mudou. Não foi escândalo. Foi pior. Foi aquele silêncio desconfortável que faz todo mundo prestar mais atenção. E alguém murmurou baixo. Agora ficou sério. O gerente se aproximou de novo, tentando retomar o controle. Chega, isso aqui já virou espetáculo. Vamos encerrar. Fica onde você está, Augusto disse, sem nem olhar para ele. E aquilo calou mais gente do que qualquer grito. Ela continuou, agora mais firme. Você entrou na minha vida do nada, me fez confiar, me colocou dentro de tudo. A voz quase falhou, mas ela segurou. E depois, levou tudo. Uma pausa, curta, mas pesada. Leandro respirou fundo e dessa vez não conseguiu esconder totalmente o incômodo. Isso é absurdo, disse, mais seco. Augusto, isso claramente é uma tentativa de... Olha para mim, ela cortou. Agora alto, agora direto. O salão inteiro sentiu. Não era mais uma funcionária. Não era mais alguém pedindo espaço, era confronto. Leandro não queria, mas olhou. E naquele segundo, algo ficou exposto. Não em palavras, mas no rosto. Um microsegundo de reconhecimento, de desconforto, de verdade escapando. E Augusto viu. A expressão dele mudou, pouco, mas mudou. Ela deu mais um passo, agora próxima o suficiente para ninguém ignorar. Você fez isso comigo, disse, firme, e está fazendo de novo. Então levantou a mão, sem hesitar, e apontou direto para Leandro, não para Augusto, não para o contrato, para ele. O salão inteiro prendeu a respiração, porque agora não era mais confusão, não era mais escândalo, era acusação, e dessa vez... Não tinha volta. Leandro abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Só um silêncio, curto, mas pesado o suficiente para dizer mais do que qualquer defesa. E às vezes, é nesse tipo de silêncio que a verdade começa a aparecer. O silêncio depois da acusação durou pouco, porque o julgamento sempre chega mais rápido que a verdade. Isso é golpe! Um homem falou, agora mais alto, sem nenhum cuidado. Tá na cara. Sempre assim. Aparece bem arrumadinha, faz cena, depois pede dinheiro. Uma mulher completou, cruzando os braços. Esse tipo de gente acha que todo mundo é trouxa. Outro disse, rindo. Dessa vez, as risadas vieram mais soltas, mais abertas, mais cruéis, e bateram nela como um peso real. Não era só o que estavam dizendo. Era como estavam dizendo, como se ela já estivesse condenada antes mesmo de tentar se defender. O peito apertou forte, a respiração travou. O tipo de humilhação que não grita, mas sufoca. Ela engoliu seco, tentou falar. Eu não estou... Chega, o gerente interrompeu, agora irritado de verdade. Você já chamou atenção demais. Isso aqui não é lugar para esse tipo de comportamento. E então veio o pior. Ele olhou de cima a baixo para ela, frio, calculando.
Aliás, você já devia ter sido retirada faz tempo. Aquilo foi diferente, mais direto, mais pessoal, mais cruel. O tipo de frase que não deixa dúvida sobre o que estão pensando de você. Um cliente riu alto. Esse lugar não é pra gente assim mesmo. Outro completou. Devia agradecer por estar trabalhando aqui ainda. Aquela frase atravessou fundo, porque ali não era mais sobre o que ela fez, era sobre quem ela era, ou melhor, sobre quem achavam que ela era. O orgulho ferido queimou, forte. Quase fez ela abaixar a cabeça, quase. Os olhos marejaram, e dessa vez não teve como segurar. A lágrima caiu, silenciosa, mas visível. Pronto. Agora virou vítima, alguém disse. Sempre o mesmo roteiro. O segurança apertou o braço dela com mais força, já impaciente. Vamos acabar com isso, disse, puxando ela levemente. O corpo dela desequilibrou um pouco, e por um segundo, pareceu que ela ia ceder. Pareceu que ia desistir, que ia aceitar aquela humilhação, como tantas outras. Mas então, ela olhou para ele, Leandro, e o que encontrou não foi dúvida, não foi desconforto, foi desprezo, frio, controlado, seguro de que ela não teria força para continuar, e foi isso que acendeu algo diferente. Ela puxou o braço com força, dessa vez mais agressiva. Eu disse para não encostar em mim. O movimento foi brusco. A bandeja, que ainda estava apoiada na outra mão, caiu no chão com força, espalhando talheres, pratos, copos, o som ecoando pelo restaurante inteiro. Agora sim, o caos começou. Ei, olha isso! Um cliente levantou irritado. Tá vendo? Tá descontrolada! Outra mulher disse. Chama a polícia logo! Alguém gritou. O gerente pegou o rádio na mesma hora. Pode chamar, agora! A palavra caiu no ar como sentença. Polícia. Agora não era mais só vergonha, era risco real, era consequência. O coração dela disparou, as mãos tremeram mais forte, mas ela não recuou, não dessa vez. Você acha mesmo, ela disse, a voz falhando, mas firme, que eu ia me expor assim, na frente de todo mundo, só para pedir dinheiro? Silêncio, curto, mas diferente. Uma mulher no fundo hesitou. Eu não sei. Também achei estranho, outro murmurou. Pequenas rachaduras começaram a aparecer, mas ainda não eram suficientes. Leandro percebeu e atacou. É exatamente assim que começa, disse mais firme agora. Cria dúvida, faz espetáculo, depois tenta tirar vantagem. Ele deu um passo à frente, se aproximando mais de Augusto, tomando espaço, dominando. Você vai colocar tudo isso em risco por causa disso? Aquilo era pressão, direta, calculada, mas dessa vez, Augusto não respondeu na hora. Ele estava olhando, observando, comparando e, principalmente, lembrando a forma como Leandro reagiu, o jeito como tentou controlar, a rapidez, o incômodo escondido. Tudo começou a se encaixar, devagar, mas forte. Enquanto isso, ela ainda estava ali, respirando pesado, com o braço marcado, com o rosto molhado, com toda aquela humilhação estampada, mas ainda de pé. Você fez isso comigo, ela disse, agora mais baixo, mas mais perigoso, e está fazendo de novo. O salão inteiro prendeu a respiração, e então, pela primeira vez, Augusto deu um passo à frente. O movimento de Augusto foi pequeno, mas mudou tudo. Ele deu um passo à frente, deixando a cadeira para trás, a caneta ainda entre os dedos, mas agora sem importância. O olhar já não era de irritação, era de alguém que começou a enxergar além. E isso era perigoso. O salão inteiro percebeu, porque até então aquilo era só um escândalo. Agora estava virando algo sério. Ele olhou primeiro para ela, o rosto marcado,
os olhos vermelhos, a respiração ainda pesada. Não parecia a atuação. Não tinha aquele desespero vazio de quem quer atenção. Tinha peso, tinha verdade oculta. Depois, ele virou lentamente para Leandro. E ali, o contraste ficou claro. Leandro ainda tentava sorrir, mas o sorriso já não sustentava o olhar. Os dedos batendo na mesa, o maxilar travado, pequenos sinais, mas suficientes. Você disse que já viu isso antes, Augusto falou, olhando para ela. Então fala, sem rodeio, sem paciência. Ela respirou fundo. Sabia que aquele era o momento. Ele entra como solução, começou. Fala tudo o que você quer ouvir. Crescimento, lucro, expansão. Leandro riu tentando cortar. Isso é absurdo. Fica quieto, Augusto disse seco. O restaurante sentiu. Aquilo não era mais conversa. Era comando. Leandro travou. Ela continuou. Ele te faz confiar, te coloca dentro, te faz acreditar que você ainda está no controle. Ela apontou para o contrato. Agora direto. Mas você não está. Um silêncio pesado caiu. Como assim não está? Augusto perguntou mais sério agora. Ela deu um passo mais perto da mesa, o coração batendo forte, mas a voz firme. Quando você assinar isso, ela apontou para uma das páginas. Em poucos meses, sua empresa passa para o nome dele. O impacto foi imediato. O quê? Alguém soltou alto. Isso é impossível. Outro disse. Tá dizendo que ele vai perder tudo? O salão voltou a se mover, agora com tensão real, agora com medo envolvido. Leandro riu, mas foi errado, forçado. Isso não faz o menor sentido, Augusto. Você sabe como esses contratos funcionam. Eu não sei, Augusto respondeu, encarando ele. Ainda não. Silêncio. Aquilo bateu forte, porque agora ele não estava defendendo mais. Estava duvidando. Ela continuou. Você continua achando que manda, continua assinando, continua tomando decisão. A voz ficou mais baixa, mais pesada, mas no papel já não é mais dono de nada. Um arrepio passou pelo ambiente. Até quem não entendia de negócio entendeu aquilo. Era perda, era golpe, era traição. Deve ter alguma condição escondida, alguém murmurou. Isso aí é crime. O gerente tentou intervir, claramente nervoso. Senhor, isso está indo longe demais. Fica quieto, Augusto disse, agora mais alto. E dessa vez, ninguém mais falou nada. Ele olhou para o contrato. De verdade, não como antes. Agora, com atenção, com desconfiança. Passando os olhos pelas páginas, mais devagar, mais focado. Leandro se levantou, rápido. Chega, disse, agora sem disfarçar o incômodo. Isso já virou um absurdo. Você vai mesmo acreditar numa garçonete? Aquilo foi baixo, direto, tentando diminuir. O salão reagiu. Pois é, ele tem razão. Quem é ela para falar isso? A velha humilhação tentou voltar, mas dessa vez não teve força suficiente, porque agora havia algo maior. Dúvida. Augusto nem olhou para Leandro. Só disse, você parece nervoso, seco, direto. Leandro travou, por meio segundo, e isso foi tudo, porque quem está seguro não trava. Ele tentou puxar a pasta, disfarçado, como quem só queria organizar. Mas Augusto segurou, firme, sem esforço, e levantou o olhar, agora completamente diferente. Se isso for verdade, disse, baixo, você não está tentando crescer comigo. Uma pausa, pesada, lenta. Você está tentando me tomar tudo. O salão inteiro prendeu a respiração. E naquele momento, o jogo virou de verdade. Mas ainda faltava uma coisa, a prova, e os dois sabiam disso. Só que agora, Augusto também queria ver. O silêncio no restaurante já não era mais normal.
Era aquele silêncio pesado que vem antes de tudo explodir. Augusto segurava o contrato com mais força agora, os olhos correndo pelas páginas como se cada palavra ali pudesse confirmar algo que ele ainda não queria acreditar. Onde? Perguntou sem olhar para ela. Mostra. A voz saiu mais baixa, mais perigosa. Ela deu um passo à frente, agora colada na mesa. Última página, embaixo, pequeno. Leandro se mexeu, rápido. Isso já passou do limite, Augusto, disse, tentando recuperar o controle. Você vai mesmo dar palco para isso? Fica quieto, Augusto respondeu, seco. O salão inteiro sentiu. Aquilo não era mais discussão, era comando. Augusto virou a última página. Os olhos correram pelo texto, assinaturas, termos, cláusulas. Tudo aparentemente normal. Por alguns segundos, nada. E isso foi suficiente para a dúvida voltar. Tá vendo? Um homem falou. Não tem nada aí. Perdeu a linha por nada. Outro comentou. Isso aí tá com cara de armação, uma mulher disse. A pressão virou contra ela de novo, como uma onda. Mais uma, mais pesada. O peito dela apertou. O medo voltou com força, mas dessa vez, ela não hesitou. Embaixo, disse mais alto, apontando direto. Lê isso. O tom cortou o ambiente. Augusto desceu o olhar e parou, por um segundo. Depois 2. O rosto mudou, pouco, mas o suficiente. O que é isso? Perguntou mais baixo. Leandro avançou. Isso é padrão, uma cláusula técnica, você sabe. Não encosta. Augusto disse, puxando levemente a pasta de volta. Agora firme, agora diferente. O controle tinha mudado de lado. Ele leu, dessa vez, em voz alta. Em caso de crescimento acima do previsto, a administração majoritária poderá ser transferida automaticamente. Um silêncio caiu. Pesado. Transferida para quem? Augusto perguntou. Leandro travou, por meio segundo, mas respondeu rápido. Isso depende de... Para quem? Augusto repetiu agora mais alto. O restaurante inteiro congelou. Ninguém mais fingia jantar. Agora era confronto. Ela falou, sem medo. Para ele, simples, direto, sem espaço para dúvida. E isso mudou tudo. O quê? Um cliente levantou da mesa. Você ia roubar ele? Isso é golpe! Outro gritou. Chama a polícia! Eu sabia que tinha coisa errada. Alguém disse mais ao fundo. O salão explodiu. Vozes, cadeiras arrastando, gente levantando. O gerente tentou intervir. Senhores, por favor. Mas já era tarde. Leandro deu um passo atrás. Pequeno, mas visível. E isso foi o pior erro dele. Isso está completamente fora de contexto, disse agora mais rápido. Vocês não estão entendendo. Não, você que explica. Um homem avançou um pouco. Porque isso aqui está bem claro. Um segurança se colocou no meio. Senhor, por favor. Ele ia tomar a empresa do cara, outro falou. A tensão virou quase física. Agora não era só conversa, era confronto. Leandro tentou sair. Isso é ridículo, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Ele virou o corpo, mas não conseguiu dar 2 passos. Um dos seguranças bloqueou discretamente. Melhor aguardar, senhor. Aquilo foi decisivo. Ele não estava mais no controle. Augusto fechou a pasta, devagar. O som seco ecoou. E aquilo calou o ambiente mais do que qualquer grito. Ele levantou o olhar, direto para Leandro. Frio, pesado, sem emoção. Você quase conseguiu. A frase caiu como um golpe. Leandro não respondeu. Não conseguiu. Porque agora não havia mais argumento. Não havia mais discurso bonito. Só o que restava era a verdade exposta. E todo mundo tinha visto. O ar no restaurante parecia pesado demais para respirar. Ninguém mais fingia normalidade. Agora era confronto aberto. Leandro ainda estava de pé, o olhar mais duro, o sorriso desaparecido. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele parecia pressionado de verdade, mas não derrotado. Ainda não. Ele soltou um riso curto, seco.
Isso é sério? Disse olhando em volta. Vocês vão mesmo transformar isso aqui num circo por causa de uma garçonete? A palavra veio carregada, garçonete, como se resumisse tudo, como se diminuísse tudo. O salão reagiu com murmúrios. Alguns ainda hesitavam. Outros já estavam contra ele. Mas ele viu uma brecha e tentou usar. Augusto, disse agora direto, aproximando-se. Você construiu tudo isso com inteligência, estratégia. Não vai jogar fora por causa de uma história mal contada. Ele apontou discretamente para ela. Você nem sabe quem ela é. Aquilo foi um ataque, direto, calculado. O tipo de frase que tenta plantar dúvida, mesmo quando a verdade já apareceu. Ela sentiu. O golpe foi preciso, porque era verdade. Ali, ninguém sabia quem ela era, e isso pesava. Mas antes que ela pudesse responder, Augusto falou. Eu sei exatamente o que eu estou vendo. A voz dele saiu baixa, mas firme. E isso foi pior do que qualquer grito. Leandro tentou manter o controle. Então olha direito, disse, aumentando um pouco o tom. Você vai confiar numa pessoa que apareceu do nada, no meio de um jantar, criando esse espetáculo. Ele se aproximou mais, agora cara a cara. Ou em alguém que está construindo algo com você há meses. Pressão, direta, pesada. O salão inteiro sentiu. Era ali, era a escolha. Ela deu um passo à frente, sem pedir espaço, sem esperar autorização. Ele fez a mesma coisa comigo, disse firme. Começou igual, falando de crescimento, parceria, confiança. Leandro virou na hora. Cala a boca, disse seco, sem máscara, sem educação. E aquilo foi revelador, porque até então ele estava tentando parecer controlado. Agora não, agora era real. Você já falou demais, continuou, avançando um passo. Você não faz ideia do que está dizendo. Eu sei exatamente, ela respondeu, sem recuar. Os dois estavam próximos agora. Muito próximos. O tipo de distância que não é confortável, que carrega história e tensão. Você me usou, ela disse. Pegou tudo que eu tinha e sumiu. O salão inteiro prendeu a respiração. Isso é mentira, Leandro respondeu rápido. Você está tentando. Tô não, ela cortou, agora mais alto, mais firme. Você entrou na minha empresa, ganhou minha confiança, e quando eu percebi, a voz falhou. Mas voltou, mais forte. Já não era mais minha. Silêncio, pesado. Augusto observava, sem interromper, mas cada palavra estava sendo registrada. Leandro riu. Mas agora era um riso nervoso. Isso não prova nada, disse. Qualquer um pode inventar uma história dessas. Ele virou para Augusto de novo. Você vai mesmo acreditar nisso? Mas dessa vez não teve resposta imediata. E isso foi pior, porque o silêncio de Augusto agora não era dúvida, era avaliação. Ela deu mais um passo, agora mais perto de Leandro. Eu não tenho nada a ganhar com isso, disse. Eu estou perdendo tudo só de estar aqui. Ela abriu levemente os braços, indicando o salão. Os olhares, o julgamento, a humilhação ainda viva. Você acha que eu ia passar por isso sem motivo? Aquilo bateu, forte, até em quem estava assistindo. Leandro apertou o maxilar. A máscara estava caindo. Você quer dinheiro? Disse mais frio. Sempre foi isso. O salão reagiu. E agora ele apelou. Ela ficou em silêncio por um segundo. Só um, mas suficiente. O olhar mudou. Ficou mais firme, mais profundo. Se eu quisesse dinheiro, disse devagar, eu tinha ficado quieta. Aquilo travou o ambiente, porque era verdade. Simples, direta, irrefutável. Leandro abriu a boca para responder. Mas não veio nada. Pela primeira vez, ele não tinha argumento. Só tensão. E Augusto viu. Tudo. O jeito que ele reagia. O jeito que evitava. O jeito que pressionava. Pequenos detalhes
que agora faziam sentido. E naquele momento, o confronto deixou de ser só entre eles dois. Virou decisão. E quando uma decisão desse tamanho começa a se formar, alguém sempre perde tudo. O silêncio durou só um segundo e quebrou de forma brusca. Eu confiei em você, ela disse, a voz mais alta agora, tremendo, mas firme o suficiente para cortar o ambiente. O salão inteiro travou de novo. Não era mais discussão, era exposição. Leandro tentou reagir na hora. Chega, isso já virou. Não, ela cortou, dando um passo à frente. Muito perto, perto demais. Um dos seguranças se moveu, já antecipando o problema. Senhora, mantenha a distância. Eu não terminei, ela disse, sem tirar os olhos dele. O clima ficou pesado, agora perigoso. Ela continuou rápida, sem dar espaço. Você entrou na minha vida como entrou na dele, falando de crescimento, parceria, dizendo que eu era diferente. O salão murmurou. E começou. Leandro tentou rir, mas saiu errado. Isso é ridículo. Você morou na minha casa. Ela soltou. O impacto foi imediato. O quê? Agora complicou. Isso tá ficando feio. Augusto não piscava, agora completamente focado. Ela não parou. Comeu na minha mesa. Fez plano comigo. Me fez acreditar que a gente ia construir tudo junto. A voz começou a falhar, mas ela não desacelerou. Não deu tempo para a emoção dominar. E enquanto isso, você já estava preparando tudo para tomar a empresa, direto, sem floreio. O salão inteiro absorveu. Leandro perdeu o controle por um segundo. Isso é mentira, disse mais alto. Você está distorcendo. Distorcendo? Ela avançou mais um passo. Agora os dois estavam quase encostando. O segurança entrou entre eles, segurando levemente o braço dela. Senhora! Não encosta! Ela puxou o braço de novo. A tensão subiu. Agora física. Agora real. Você apagou minhas assinaturas? Ela continuou, apontando o dedo no peito dele. Mudou documentos, transferiu tudo para o seu nome? Prova isso. Ele rebateu na hora. Rápido, agressivo. Você não tem nada. Aquilo foi um golpe, porque era exatamente o ponto fraco. Prova. O salão ficou em silêncio, esperando. Ela travou por meio segundo, mas voltou. Eu tinha tudo, disse, até você me deixar sem nada. A voz saiu mais baixa, mais pesada. Empresa, dinheiro, casa. Uma pausa, curta, mas forte. Tudo, o silêncio voltou, agora mais denso, mais desconfortável. Um cliente murmurou, isso já aconteceu mesmo. Já vi caso assim. Tem muito golpista nesse meio. Leandro percebeu que estava perdendo o controle e partiu para o ataque. Então é isso? Disse, rindo com desprezo. Você perdeu tudo e resolveu aparecer aqui para tentar se vingar? Ele virou para Augusto. Está vendo? Isso é pessoal. Não tem nada a ver com você. Pressão direta, tentando recuperar o jogo. Mas Augusto não respondeu, só observava. E isso estava matando Leandro. Ela respirou fundo, o peito subindo pesado, mas os olhos continuavam firmes. Tem tudo a ver com ele, disse, porque você está fazendo igual. Silêncio. Mesma conversa, mesmo contrato, mesmo golpe. O salão inteiro sentiu. Agora não era só história. Era padrão. Era repetição. Era real. Leandro se aproximou. Mais perto. Mais baixo. Agora falando só para ela. Você devia ter ficado quieta, frio, ameaçador. O tipo de frase que não é para público. Mas alguém ouviu. O que você disse? Um cliente perguntou. O segurança se moveu de novo. Agora mais atento. Ela não recuou. Mesmo tremendo. Mesmo sentindo o peso daquilo. Não dessa vez, respondeu. Baixo, mas firme. E foi ali que ficou claro. Aquilo não era mais só uma mulher tentando provar algo. Era alguém que já tinha perdido tudo
e não tinha mais nada a perder. E isso é o tipo de pessoa mais perigosa de enfrentar. O que ele disse não foi alto, mas foi o suficiente. Você devia ter ficado quieta. A frase ficou no ar, pesada, fria, e por um segundo, o restaurante inteiro pareceu sentir. Ela também. O corpo travou, não por medo qualquer, mas por reconhecimento. Ela já tinha ouvido aquele tom antes de perder tudo, antes de ser apagada. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Leandro deu um passo mais perto, invadindo o espaço dela. O tipo de proximidade que não é normal, que não é educada, que é pressão. Você não faz ideia do que está fazendo. Ele continuou, mais baixo ainda. O segurança já se moveu. Senhor, mantenha distância. Eu estou conversando. Leandro respondeu sem tirar os olhos dela. Agora sem disfarce, sem máscara. O salão inteiro estava atento, tenso. Um cliente levantou. Ei, isso já passou do limite, não fica no seu lugar. Outro respondeu, mas sem convicção. O clima estava dividido. Ela respirou fundo, o peito subindo forte, mas não recuou. Eu sei exatamente, disse, baixo, mas firme. Leandro riu, mas não havia humor ali. Sabe? Ele inclinou levemente o rosto. Você perdeu tudo uma vez. Quer perder de novo? Aquilo foi direto, ameaça clara, sem filtro. Uma mulher na mesa ao lado levou a mão à boca. Meu Deus! Ele está ameaçando ela? O gerente se aproximou rápido. Senhor, isso não vai continuar assim. Fica fora disso. Leandro cortou mais alto. Agora perdeu de vez o controle. E todo mundo viu. O segurança se colocou entre eles. Acabou, disse. Afasta. Mas Leandro não se mexeu na hora. Ficou ali, olhando, medindo, como se ainda estivesse tentando dominar a situação. Mas já era tarde, porque agora o restaurante inteiro estava contra ele. Isso está errado, alguém disse. Chama a polícia logo! Isso aí já virou ameaça. As vozes começaram a crescer, mais gente levantando, cadeiras arrastando, o ambiente elegante. Já não era mais elegante, era tensão, era confronto. Ela estava ali, no meio de tudo, o braço ainda marcado, o rosto ainda com vestígios da humilhação, mas os olhos estavam diferentes, mais fortes, mais firmes. Você não vai fazer isso de novo, disse. Leandro deu um passo para frente de novo, mas dessa vez não conseguiu completar. O segurança colocou a mão no peito dele. Chega! A tensão virou física. Por um segundo, pareceu que ele ia reagir, que ia empurrar, que ia estourar de vez. O salão inteiro travou, mas ele não fez. Não ali, não com todo mundo olhando. Ele recuou um passo, pequeno, mas suficiente. E isso disse tudo, porque quem ameaça e depois recua, já perdeu metade do poder. Augusto deu um passo à frente, agora entre os dois. O olhar fixo em Leandro, frio, sem pressa. Você acabou de ameaçar ela, disse, sem levantar a voz, mas com peso. Leandro tentou reagir. Você está distorcendo. Eu ouvi. Augusto cortou. Silêncio. E todo mundo aqui ouviu. Mais silêncio. Agora absoluto. Leandro olhou em volta e viu os olhares, os julgamentos, a mudança, o controle. Tinha ido embora. E ele sabia. Ela também sabia. E naquele momento, a verdade já não precisava mais ser provada. Ela já estava exposta. Só faltava uma coisa, a queda final. O silêncio, depois de eu ouvir, não foi só pesado, foi definitivo. Leandro tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu por muito tempo. Desviou por um segundo, pequeno, mas suficiente para entregar mais do que qualquer explicação. Isso está completamente fora de proporção, disse, ajeitando o terno com pressa. Vocês estão criando um espetáculo. Espetáculo? Um cliente levantou. Você quase roubou o cara. Senta, senhor. O segurança tentou conter. Eu não vou sentar coisa nenhuma.
O salão começou a subir de novo. Vozes cruzando, cadeiras arrastando. O gerente já falava no rádio, perdido. A segurança externa precisa vir agora. Mas Augusto não se mexeu. Só deu um passo à frente. E isso bastou. Interpretação? Perguntou baixo. Leandro tentou voltar para o script. É uma cláusula comum, proteção jurídica. Então, fala simples. Augusto cortou. Sem palavra difícil. Silêncio. Curto. Se eu assinar isso hoje, Augusto continuou, em quanto tempo eu deixo de ser dono? Agora ninguém respirava direito. Leandro abriu a boca. Isso depende de... Não! Augusto avançou meio passo. Responde. A pressão veio inteira, de todos os lados. Responde! Alguém gritou do fundo. Fala a verdade. Tá com medo por quê? O segurança teve que segurar um cliente que tentou chegar mais perto. Senhor, por favor. Ele vai sair correndo daqui, o homem disse apontando. E foi aí que Leandro tentou. Você está sendo manipulado, disse, agora mais alto, apontando para ela. Essa mulher já tentou isso antes. Aquilo foi sujo, direto. O salão reagiu. E agora ele está invertendo. Ela sentiu o golpe. Forte, mas não quebrou. Se eu quisesse te manipular, ela respondeu, eu tinha ficado quieta. Silêncio. De novo. Pesado. Irrefutável. Augusto nem olhou para ela. Continuou olhando para ele. Última chance, disse. Responde. Leandro travou. O maxilar apertado. O olhar sem saída. E então... veio. 60 dias, baixo, mas claro. O impacto foi imediato. O quê? 2 meses? Ele ia tomar tudo. O salão explodiu de vez. Agora sem controle. Agora sem filtro. Isso é crime. Chama a polícia agora. Segura ele. Leandro tentou sair. Virou rápido, mas não conseguiu dar 2 passos. O segurança entrou na frente. Agora você fica. Aquilo selou. Porque agora não era mais dúvida. Era contenção. Era queda. Augusto fechou a pasta. Devagar. O som seco ecoou. E aos poucos... O salão foi silenciando. Não por calma, por atenção. Ele se aproximou. Ficou a poucos centímetros de Leandro. Você ia esperar eu crescer, disse baixo, para levar tudo. Leandro não respondeu. Não tinha como. Você não errou no contrato, Augusto continuou. Você errou em achar que eu não ia perceber. Uma pausa, curta, fria. Ou pior, o olhar dele endureceu, que ninguém ia ter coragem de falar. Então, ele olhou de lado, para ela, pela primeira vez. Sem dúvida, só reconhecimento. Mas antes que alguém pudesse reagir, o som de uma porta se abrindo forte ecoou no restaurante. A porta abriu com força. O som ecoou pelo restaurante inteiro. Todo mundo virou ao mesmo tempo. 2 homens entraram primeiro, postura firme, olhar atento, varrendo o ambiente como quem já sabia que não era uma situação comum. Logo atrás, mais 2 seguranças, dessa vez do lado de fora. E alguns passos depois, a polícia. O salão inteiro reagiu. Agora sim, quero ver explicar isso. Acabou para ele. O gerente correu na direção deles, nervoso, falando rápido. Senhores, aqui. Foi essa mesa. Tivemos um problema. Mas não precisou explicar muito. O clima já dizia tudo. Leandro ficou parado. Por 1 segundo. Depois 2. O olhar dele mudou. Não era mais arrogância. Não era mais controle. Era cálculo. Frio. Rápido. Perigoso. Ela percebeu, antes de todo mundo. O corpo dele mudou. O peso saiu de um pé, foi para o outro. O tipo de movimento pequeno que vem antes de alguém agir. Augusto, ele disse de repente, voltando a falar baixo. Você ainda pode resolver isso. Aquilo soou errado, fora de hora. Resolve como? Augusto perguntou. Sem emoção, sem pressa. Leandro deu meio passo mais perto. Ignorando o segurança, ignorando todo mundo.
A gente ajusta o contrato. Você continua com tudo. Eu saio dessa parte. Rápido demais. Desesperado demais. O salão inteiro sentiu. Agora quer sair? Alguém falou. Já era, mas ele não olhou para ninguém, só para Augusto. Você não precisa disso virar um problema maior, continuou. Ninguém precisa sair prejudicado. Aquilo não era mais proposta. Era tentativa de apagar tudo. Mas chegou tarde. Augusto deu um leve sorriso. Frio. Tarde demais. Simples. Direto. Final. E foi ali que Leandro decidiu. O olhar dele mudou de novo. Agora mais duro, mais rápido, sem máscara nenhuma. E antes que alguém percebesse, ele virou, de repente, tentando sair. Ei! O segurança reagiu na hora. Mas Leandro já estava em movimento. Passou rápido pela lateral, esbarrando em uma cadeira que caiu com força, o barulho ecoando, gente levantando assustada, taças quebrando no chão. Segura! Alguém gritou. O restaurante virou caos de novo. Um dos policiais avançou. Outro bloqueou a saída, mas Leandro foi rápido. Desviou de uma mesa, empurrou um garçom sem querer, ou talvez querendo, e quase alcançou a porta. Quase. O segurança interceptou. Segurou pelo braço. Forte. Os dois se chocaram. Solta! Leandro tentou puxar. Acabou! O segurança respondeu. O corpo dele tensionou. Por um segundo. Pareceu que ele ia reagir, que ia partir para cima, que tudo ali ia sair do controle de vez. O salão inteiro travou. Ninguém sabia o que vinha agora. Mas então, ele parou, respirou forte, olhou em volta e viu os policiais, os seguranças, os olhares e, principalmente, Augusto, observando, frio, sem pressa, sem dúvida. E isso quebrou o que ainda restava. Leandro parou de lutar. O corpo relaxou, devagar, mas pesado, como alguém que acabou de entender que perdeu. De verdade. Ela estava ali, a poucos passos, ainda tremendo, ainda com o rosto marcado, mas de pé, assistindo. Assistindo o mesmo homem que destruiu tudo na vida dela, agora sendo contido, exposto, sem saída. Mas, mesmo assim, algo ainda não estava resolvido, porque quando alguém assim cai, nem sempre é o fim. Às vezes, é só o começo de algo maior. E naquele momento, ninguém ali fazia ideia de até onde aquilo ainda podia chegar. Leandro já não fazia mais parte daquele momento, e o restaurante, aos poucos, voltava ao normal. Mas ninguém ali era o mesmo, porque a verdade, quando aparece, muda tudo ao redor. Ela permaneceu em pé por alguns segundos, sentindo o peso sair do peito, como se finalmente pudesse respirar sem medo, sem carregar aquela humilhação sozinha. O que antes era dor, agora começava a virar força, e aquilo não era só justiça. Era um começo diferente. Às vezes, a vida não devolve o que foi perdido, mas oferece algo maior, um recomeço. Augusto observava em silêncio, com um olhar que já não era de julgamento, mas de reconhecimento, porque ele sabia que sem aquela coragem teria perdido tudo sem nem perceber. Ela não precisava de aplausos, nem de explicações, porque no fundo o que realmente importava era ter sido ouvida, quando todos tentaram calá-la. Existe um momento em que a verdade encontra espaço, e quando isso acontece, até o mais poderoso precisa parar e ouvir. E ali, diante de todos, não foi o dinheiro que venceu, foi a coragem. Agora me diz, você já julgou alguém pelas aparências sem conhecer a história por trás? Acredita que o orgulho pode cegar a ponto de quase destruir tudo? E você teria coragem de enfrentar uma situação assim, mesmo sendo desacreditado por todos? Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história chegou. E se essa história te prendeu até aqui, aproveita e assiste agora o próximo vídeo que está aparecendo na tela
porque a próxima história pode te surpreender ainda mais.